Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite, muito bom dia e muito boa tarde. Exato, estamos aqui começando mais uma sessão ao vivo sobre Tableau. E hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito de de aplicar no Tableau, que não é um uso muito convencional da ferramenta, que é justamente você usar o Tableau para coletar dados. Mas por quê? Você pode estar perguntando. Porque você pode criar algum tipo de interatividade, até jogos. Por exemplo, um bolão diretamente coletando os dados, os palpites do bolão por Tableau Public e com uma conexão com o Google Sheets. Então, é uma técnica bem interessante que eu gosto muito de fazer. Então, vamos começar aqui. Eu estou aqui com o Tableau público aberto e, na verdade, o processo nem começa no Tableau, porque eu preciso, para você poder salvar os dados, eu preciso de um target, né, um alvo. Esse alvo, como o Tableau tem um conector direto com as planilhas do Google, o Google Sheets, então o que eu faço é criar um formulário no Google e esse formulário está linkado com uma planilha. Então eu vou usar o Tableau para preencher esse formulário e automaticamente enviar os dados para a planilha do Google Sheet, do Google Drive. Então, como que funciona isso? Eu tenho um blog que está em inglês, mas se eu traduzir para o português, eu acho que não seria interessante. Eu prefiro botar a mão na massa. Então, vamos começar. Antes de começar aqui, explorar o que eu tenho que fazer no Tableau, eu vou criar esse formulário. Então, aqui estamos no Google Drive, da minha conta aqui do Tableau Dicas. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo e vou encontrar aqui debaixo do mais um formulário do Google. Todo o meu Google está em inglês, então não se preocupem, é a mesma coisa em português. Então eu vou clicar aqui no Google Forms, ou formulário do Google. Eu não preciso saber, eu não preciso fazer um tour, e eu vou criar um formulário muito simples. Eu não vou fazer o exemplo do bolão, eu estou pensando em fazer um bolão para depois, mas aqui eu quero que o pessoal foque mais na técnica de como fazer isso do que já criar um aplicativo que vai coletar os dados do bolão, vai dizer quem está na frente, quem vai estar atrás, quem fez mais pontos. Então, para começar, eu vou dar um título no meu formulário que vai ser coletar de dados, ok? A minha primeira pergunta vai ser o nome da pessoa. Veja que o Google automaticamente mudou para uma pergunta curta e eu vou colocar esse campo como obrigatório. Vou criar um segundo campo, que é o gênero. Né? Como gênero, o Google aqui já tem algumas sugestões, eu posso colocar já essas sugestões, feminino, masculino, e aqui eu vou tirar. É só para um formulário bem simples mesmo, não quero ser complicado aqui não. Tá? E o terceiro campo, eu vou colocar aqui idade. Ok? Também uma short answer, e veja que o Google aqui já adicionou também uma validação, porque esse campo tem que ser um número. Então aqui, vou colocar aqui que vai ser um erro, uma mensagem de erro customizada. Então essa é idade não está em formato adequado. Ok? Vou fazer todos os meus campos obrigatórios, porque caso a pessoa passe das validações que eu vou colocar no Tableau, o formulário do Google também vai impedir que os dados cheguem aqui no formato incorreto. Ok?
Uma vez que você criou seu formulário, você pode aqui no Google, você vem nos três, na elipse aqui, e deve ter uma opção em português, que é você obter um link pré-preenchido. E aqui que vai estar o trick, né? uma dica, que é justamente converter esse link pré-preenchido a um link de envio de dados. Vou mostrar aqui, ó. Aqui. Então eu vou preencher com os meus dados, Rodrigo Calone. Eu sou masculino e eu tenho 42 anos, ok? Quando eu venho aqui Get Link, ou obter o link, eu posso aqui embaixo copiar esse link e eu vou colar esse link agora no meu Notes. Aqui. O que eu vou fazer? Vou aumentar essa fonte para que vocês possam ver bem direitinho o que eu estou fazendo. Então, esse link, vocês veem aqui, tem várias opções. Algumas que eu posso tocar, outras que eu já te digo, não toquem. Veja que a ação que o Google... Porque aqui você tem o domínio, aqui eu tenho esse ID, que deve ser o ID do formulário, e aqui eu tenho essa ação, View Form. E aqui eu tenho agora os parâmetros que vão ser passados. Tenho esse campo, aqui o meu nome. Lembra que eu coloquei meu nome? Tá aqui o meu nome. Aqui eu tenho o dado masculino e aqui eu tenho a idade. Ok? Então eu vou converter esse formulário para poder ser enviado por ação de URL dentro do Tableau. E eu vou coletar esses três dados por meio de parâmetro. Precisa ser parâmetro? Não, poderia inclusive isso estar vindo do seu banco de dados. Se você joga esse dado, eu posso até mostrar na criação, você tem um banco de dados, uma tabela, que você permite o usuário fazer um clique em um campo, esse clique na sua visualização, no seu painel, você pode colocar uma ação de parâmetro e preencher o parâmetro com o valor que foi clicado. Então você pode fazer tudo muito dinâmico. Eu não vou chegar talvez nesse nível mais detalhado, mas vamos ver como o tempo anda aqui, né? Uma coisa que eu disse um pouco anterior, eu tenho um blog sobre esse tema, Tableau Inc. Eu tenho aqui esse blog, que está em inglês. E por que eu estou acessando o blog? Porque eu sempre esqueço do que eu tenho que fazer com esse view form. Né? O que eu tenho que colocar? Form response. Então veja que é e esse question mark aqui, IFQ. Tá? Então eu tenho que trocar toda essa área aqui, eu prefiro trocar tudo para não ter problema, por esse valor. Então eu já vou copiar aqui, vou voltar aqui no meu Notes, eu vou copiar o view form e o PPL aqui, o URL, e vou colar o form response. Então isso aqui você altera a ação do formulário para ele automaticamente submeter. Ele vai preencher os dados do formulário no Google Form e já vai mandar esse dado para a planilha. E para falar nisso eu vou voltar no formulário, porque eu tenho que criar justamente esse botãozinho aqui. Você cria a planilha no Google Drive. Então aqui eu tenho coleta de dados e eu vou clicar aqui, ele vai me dizer qual que é o nome que você quer para a planilha, e aqui eu vou criar essa planilha e vocês vão ver uma planilha que tem os três campos e o timestamp, que é o horário que o formulário foi enviado. Beleza? Então aqui eu já tenho a primeira parte do meu componente, que é a URL do Google. Posso até colocar aqui, ó, parte 1. Parte 1, URL do Google Forms. Tá? Com essa alteração aqui, que permite enviar os dados. Tá? Agora que eu tenho esse arquivo aqui, eu posso conectar ele no Tableau Public. Então eu venho aqui, volto no Tableau Public, planilhas Google, o Tableau vai me pedir autorização, vou pegar aqui a minha conta Tableau Dicas, ok? Eu vou permitir que o Tableau leia a minha conta, e aqui está o meu arquivo.
beleza? Uma vez que eu conecto, eu vou ter o meu arquivo aqui. Uma coisa que é muito importante, eu vou colocar até aqui como um asterisco, nesse protocolo aqui que eu estou escrevendo, que você tem que preencha ao menos uma resposta antes de criar o processo no Tableau. Então, porque o Tableau não vai conseguir trabalhar com um arquivo vazio, né, com uma base de dados vazia. Então, eu vou fazer aqui, já que eu tenho aqui o meu formulário, eu vou submeter o formulário. Na verdade, eu vou usar o formulário aqui. Desculpa se eu faço muito Alt Tab, mas enfim, é assim que eu trabalho. Pode pausar o vídeo, pode ir com calma, você vai aprender tudinho. Então aqui eu vou copiar esse link, eu vou colar aqui no meu navegador e veja que já vai aparecer que os meus dados foram registrados. E aqui está, aqui ó, exatamente às 9 da noite aqui nos Estados Unidos, o meu nome, o gênero e a idade, perfeito? Agora, se eu for no Tableau público e eu posso até vir aqui na planilha 1, faço um botão direito atualizar e volto na fonte de dados, está aqui, já tem um registro, já posso começar o meu processo aqui no Tableau público, ok? Então, como eu disse, o que eu preciso agora? Eu preciso criar um parâmetro para o nome, criar um parâmetro para o gênero e um parâmetro para a idade. Beleza? Então, como que eu faço isso? No Tableau, muito simples. Você vem aqui, criar um parâmetro. Eu vou colocar parâmetro nome. Ok? Aqui eu vou ser cadeia de caracteres. Pode aceitar qualquer valor. E eu vou deixar vazio. Ok? Por que eu coloquei parâmetro nome? Porque eu já tenho um campo nome. E é uma coisa que eu aprendi com o tempo, não nomeie parâmetros e nome, porque você pode colocar o parâmetro como nome também. Travou o Tableau, quebrou, caiu. Que coisa! Quebramos o Tableau ao vivo, que coisa espetacular. Vou enviar o relatório. A gente receba um relatório de erro aí. Vamos lá, começar de novo. Planilha do Google. Eu acho que mudar aquele nome quebrou o Tableau, que coisa. Enfim, vamos voltar aqui, vamos fazer tudo de novo. Tá? Conectando aqui. Perfeito? Vou na planilha 1. Agora eu vou direto, vou ficar dando muito detalhe nessas coisas, que senão eu vou quebrar de novo. Vou criar um parâmetro nome, e vou colocar aqui cadeia de caracteres, e pode ser valor 0, quer dizer, vazio. Vou mostrar o parâmetro não está fazendo nada ainda. Vou aqui criar um outro parâmetro para o gênero. Perfeito. Aqui vai ser cadeia de caracteres, vai ser uma lista, porque eu só tenho duas opções. Então vai ser feminino, masculino. Beleza? Vou mostrar esse parâmetro também. Tá ali. E agora eu vou criar o último parâmetro, que é a idade. E aqui vai ser números inteiros, né? Não tem idade fracionada. Eu vou colocar aqui que o valor é 42, mas eu vou fazer por intervalo, ok? Mínimo, eu quero só mínimo de 18 anos, o máximo pode ser 100 anos, e aqui você pode fazer incrementos de 1 ano a partir do 18. Então vou colocar aqui 50, que seja. Não, vou colocar 25, uma idade mais jovem. O pessoal que programa em Tableau é bem jovial. Por que eu fiz o parâmetro nesse formato? Porque você tem essa opção de de não deixar a pessoa digitar o valor. Então você pode mudar o valor arrastando ou pelas flechinhas aqui, ok? Então por isso, quanto menos você deixar o usuário escrever manualmente, melhor para a qualidade dos seus dados. Tá? Claro que o nome não tem muito o que fazer e espero que as pessoas consigam digitar o seu próprio nome sem problema. Beleza? Então aqui eu tenho os 3 parâmetros. O que eu vou fazer?
eu vou criar só para, não sei nem se eu vou usar esses campos, mas eu vou criar aqui, na verdade eu esqueci aqui, né? Ó, tem que mudar esse nome, porque não pode ser o mesmo nome, eu já te falei isso. Parâmetro, idade, beleza? Tá? Então aqui é os 3 parâmetros que eu vou criar um campo calculado para cada um. Então eu vou criar aqui nome preenchido, e vai ser parâmetro nome. O segundo vai ser gênero preenchido, parâmetro gênero, beleza? E o último, parâmetro idade. Não, idade preenchida. Então, idade. Aqui. Beleza, tenho aqui os meus 3 campos. Veja que o Tableau já identificou os formatos baseados nos parâmetros, né, os campos de texto e os campos numéricos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter esse campo aqui com o botão direito, colocar discreto, que ele fique azulzinho. Na verdade, eu vou colocar aqui para cima, que não tem como somar uma idade, né? É um dado qualitativo, não quantitativo da pessoa. Beleza, eu vou arrastar aqui o gênero no texto, a idade aqui também, e o nome aqui. E aqui uma dica que eu vou dar, não sei se eu já dei essa dica antes, veja que aqui você tem os 3 campos na ordem que eu arrastei. Se você quiser mudar a ordem, você poderia clicar em texto, abrir aqui e mudar a ordem. Se você não quiser fazer isso, só muda a ordem aqui, ó, no próprio Marks Card, aqui e aqui já mostra aqui o dado certinho. Beleza? Tá? Na verdade aqui é o parâmetro nome preenchido. Beleza? Agora eu me ferrei, você vê? Você tirou aqui, não mudou. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar porque eu quero mudar a pílula aqui dentro. Isso eu falei numa outra gravação, que você pode clicar na pílula aqui e aqui nome preenchido. Ok? Então ele perdeu o campo aqui, vamos voltar aqui e colocar o nome preenchido. Ah, não perdeu não, é porque ele está vazio. Estou viajando na maionese aqui hoje. Então eu vou colocar aqui, vou preencher com o nome da minha filha, Alice Chaves Scaloni, o nome da minha filha. Aí, como é que ela só tem 6 anos, mas vamos com 18 aqui, que foi o meu mínimo que eu coloquei. Beleza? Então aqui eu tenho a informação dos meus parâmetros, já estão funcionando. Como eu disse, eu criei essa planilha só para mostrar que os parâmetros estão funcionando. Então vou colocar aqui dados preenchidos. Ok? Como funciona agora? Uma vez que você preencher os dados, você pode vir aqui, criar um painel. Você pode arrastar aqui, os parâmetros já vêm, né? Quando você arrasta, porque os parâmetros estavam aqui expostos. Então, uma vez que você arrasta a planilha dentro do Tableau, os parâmetros já vêm. Eu, na verdade, não preciso desses dados preenchidos no momento, mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um objeto vertical, porque eu quero arrastar esses 3 parâmetros aqui dentro. Um parâmetro de nome, um parâmetro de gênero e um parâmetro de idade. Beleza? Agora eu posso tirar isso aqui. Eu tenho aqui os meus 3 parâmetros. Eu vou colocar um título aqui no topo, arrastar aqui. Às vezes porque eu estou usando... Aqui eu não gosto de usar esse lado a lado, porque acontece esse tipo de fenômeno. Eu estou arrastando o texto aqui, eu não consigo arrastar o texto acima do meu primeiro objeto. Então você veja, eu não consigo arrastar aqui acima. Então, para evitar isso, para você ter um pouquinho mais de controle, isso aqui é uma dica muito especial. Você pode fazer isso aqui flutuante. Beleza? Quando você faz aqui flutuante, aquele lado a lado vai embora. E agora o que eu vou fazer? Eu vou definir esse flutuante com o tamanho do meu painel, que é o tamanho fixo que eu quero. Então vai ser um painel de 420 por 560. Vou colocar aqui, ó, que o meu flutuante começa no 0, 0, nos eixos. Então é 420. Beleza? E é 560. 560. 560, Rodrigo. 560. Beleza.
Então agora ele está ocupando todo o espaço do meu parâmetro. Por que do meu painel? Por que eu fiz isso? Porque agora, se alterar o tamanho aqui, o flutuante vai seguir as dimensões. Veja que ele alterou igualmente conforme você muda aqui. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu queria colocar um texto lá em cima, né? Eu consigo agora? Agora eu consigo. Veja que agora eu estou conseguindo colocar um texto acima do parâmetro nome. Por que não funciona do lado a lado? Eu não sei. Por isso que eu não gosto do lado a lado, que você perde esse tipo de controle fino na hora de colocar os seus objetos. Então, eu vou colocar aqui o título coleta de dados no Tableau Public. Ok? Vou centralizar, vou colocar uma fonte 15, que é meu número preferido. E aqui está, coleta de dados no Tableau Public. O que eu posso fazer? Eu posso colocar esses 3 campos aqui também num vertical. Vou colocar um vertical aqui e vou jogar esses 3. Já estava no vertical, mas eu quero outro e vou explicar já por quê. Tá? Parece que está a mesma coisa, né? Opa, esse aqui eu tenho que vir aqui. Beleza? Parece que está exatamente a mesma coisa, certo? Não, porque agora eu posso definir os conteúdos igualmente dentro daquele meu container, esse container vertical, ok? Então, e aqui eu posso definir o tamanho dele, vamos colocar aqui que vai ser 300, e aí eu já tenho um bom espaçamento entre os campos. Ok? Por que espaçamento? Porque espaço em branco é seu amigo, tá ok? Você deixar espaço em branco nos seus painéis vai te ajudar a ter uma visualização menos ocupada, que não esteja tão chamando tanta atenção nos olhos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mudar o parâmetro, na verdade eu vou editar o parâmetro, eu quero formatar o parâmetro, perdão, formatar o parâmetro, eu quero que a fonte do título seja 15 também, não, 15 não vai ficar igual a do título aqui, vou colocar 11, ok? Eu não gosto do Medium, vou colocar Tableau Light, beleza, e eu quero colocar no centro, ok? Agora eu vou usar aqui os preenchimentos interno e externo para, como eu disse, colocar uma... Sempre coloque preenchimentos, porque esses preenchimentos ajudam o seu gráfico a ficar menos ocupado, menos busy, né? Então eu vou colocar aqui um fundo mais escuro e eu vou colocar uma borda. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que funcione, que fique assim. Eu já vou mostrar para vocês. Exato. Exatamente assim. Veja que eu tenho um fundo branco e aqui o meu formulário está com fundo mais acinzentado. Ok? Aqui eu vou pegar o parâmetro e vou fazer a mesma coisa. Eu vou adicionar, colocar como 20, para centralizar todos eles. Beleza? No superior, você vai centralizando dentro daquele espaço que eu criei para cada um. Veja que as coisas estão bem espaçadas, poderia ter sido um pouquinho menos, mas assim eu acho que está ficando bom. Ok? Que eu vou alterar o nome desses parâmetros, vou colocar aqui preencha seu nome, beleza? Selecione seu gênero, e o último, preencha sua idade. Sempre bom usar verbos quando você está dando a opção para as pessoas fazerem alguma coisa numa interface, beleza? Então, coleta de dados no Tableau Public, preencha o seu nome, seu gênero e a sua idade, beleza? Tá, e como que eu mando isso para o Google? Eu tenho que criar uma ação. Porém, eu tenho que criar um botão, né? Tem que criar um botão aqui para a pessoa enviar. Para criar um botão no Tableau, eu vou numa planilha nova, posso fazer um duplo clique aqui, certo? E vou colocar aqui botão. Beleza? Criei um botão. Agora o que eu vou fazer com esse botão? Eu vou arrastar esse botão para cá e eu vou editar. Vou colocar aqui enviar formulário. Beleza? Esse é o meu texto do meu botão. Enviar formulário. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a tela inteira, eu vou centralizar aqui o botão, vou colocar também aqui no centralizado no vertical,
E o que eu vou fazer no final? Eu vou formatar essa tela. Na verdade, eu não preciso formatar, não. Eu posso colocar uma cor que seja, por exemplo, um cinza. Não, essa é a cor do texto, perdão. Se eu quiser colocar, eu posso colocar aqui um quadrado. Veja que ele já criou basicamente o botão. Nesse quadrado eu quero um acinzentado assim e uma borda também um pouco mais forte. Beleza? E está aqui um botão. Tá? Se eu quiser já definir o botão, eu posso arrastar ele aqui, eu posso fazer aqui o alinhamento, beleza? Mais ou menos assim. E aí eu tenho que aumentar o tamanho para caber o texto dentro do botão. Beleza? Eu vou ajustando, ajustando. Aqui. Ok. Pode ser assim? Pode. Posso tirar essa cor daqui? Posso. E eu posso colocar esse formulário assim? Também posso. É uma opção de desenho que você defina. Ok? O que acontece? Para que o Tableau consiga pegar nessa planilha os dados, eu preciso botar aqueles campos aqui. Então, o gênero preenchido no detalhe, a idade preenchida no detalhe e o nome preenchido no detalhe. Porque é essa planilha e não o painel, e não os dados preenchidos que eu vou mandar. Não, não vai, aqui eu não tenho, esses parâmetros estão ligados a nenhuma planilha. O Tableau não liga uma planilha a um parâmetro, você que dá a função. Aqui está aparecendo porque eu liguei, eu coloquei esses campos dentro dessa planilha. Mas eu não estou botando essa planilha no meu painel, não coloquei, ó, só foi um exemplo que eu fiz no começo, ela não está no painel. O que eu faço? Agora eu vou jogar o botão e o botão vai carregar os 3 campos preenchidos para o painel. Beleza? Então vou colocar aqui o botão, aqui tá, vou ocultar o título e eu vou, acho que a cor que eu escolhi não foi muito boa, que foi a mesma cor do fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um botão branco. Vou colocar o branco. Aqui está o meu painel, vou usar a tela inteira para esse botão, e aqui está o meu botão. Ficou horrível, né? Por quê? Eu não trabalhei ainda no design. Vamos colocar aqui a altura do botão como se fosse um 40, já está melhorzinho. O que eu posso fazer? Eu posso aqui até colocar o preenchimento externo, posso colocar, na verdade interno, vou colocar aqui 20 de cada lado, e vou aumentar o tamanho desse botão para 80. Beleza? Tá lá o meu botão. Aí está. O que acontece? Esse quadrado aqui, eu acho que eu vou tirar o quadrado. Eu vou colocar texto de novo. Beleza? E agora até tá um botão enorme, porque o tamanho eu tinha botado aqui no alto. Então vou colocar aqui mais ou menos assim. Beleza? Tá, aqui tá o meu botão. Se eu quiser, eu posso colocar uma borda aqui, já que eu estou nessa exibição, eu posso vir aqui e colocar essa borda, e o Tableau é muito coisa de acerto e tentativa e erro, porque eu quero fazer isso, eu quero que o preenchimento externo seja assim, o preenchimento interno seja 0. O que eu fiz? Eu adicionei essa borda aqui, essa área entre os lados, e essa linha, essa borda aqui, começa quando começa a sua planilha. Então o Tableau colocou uma borda entre o container e a planilha. Beleza? Por isso que mudou assim. Aqui eu vou editar a altura para uns 80, acho que tá bom. Acho que ficou bacana meu formulário, ok? Tá ficando legal. Tá? Tem um espaço aqui embaixo, eu posso mudar depois. Beleza? Então o que eu preciso fazer agora? No meu painel, eu vou em ações e eu vou adicionar a ação de ir para uma URL. Beleza? E aqui eu vou colocar salvar na planilha do Google. Ok? Eu vou querer que essa ação aconteça quando eu clicar no botão. E qual vai ser a URL? A URL é essa aqui. Ok? Eu vou copiar exatamente a URL. Porém, veja que os campos continuam os campos do meu formulário lá de exemplo. Eu vou selecionar o valor, somente o valor, e mudar aqui, ó, nome preenchido. Tá lá. Aqui, masculino, eu vou mudar para gênero preenchido. Na verdade, eu tenho que colocar o parâmetro aqui, guys. Tem que mudar isso aqui. Tem que colocar o parâmetro, não o valor, ok? Parâmetro nome.
parâmetro gênero e funcionaria do mesmo jeito da outra função, mas eu prefiro usar o parâmetro para ser direto. O que eu tenho mais aqui? Eu tenho abrir uma nova guia do navegador, eu prefiro já deixar aqui para esse tipo de exemplo. Eu poderia botar um objeto aqui na tela, posso até mostrar isso, eu vou mostrar depois, quando eu terminar esse exemplo. Ok? Se eu colocar um objeto de web na tela, eu posso fazer o formulário aparecer a resposta na mesma tela, não preciso nem sair daqui para chegar no Google. Beleza? Então vamos ver como funcionou isso aqui. Então, já tenho a minha planilha, já tenho coletas de dados no Table Public, nome da minha filha, a idade, e eu vou clicar aqui em enviar formulário. Antes disso, eu vou tirar a dica da ferramenta, que eu não preciso no botão. Beleza? Agora eu estou aqui, eu posso clicar, o que vai acontecer? Direto. Foi para o formulário do Google e já preencheu aqui os dados. Opa, faltou o gênero. O que eu fiz de errado no gênero? Vamos voltar. Eu coloquei o campo certo. Vamos lá. Ações do painel. Vamos ver aqui. O que eu fiz de errado? Então, parâmetro gênero está aqui. Parâmetro de idade está aqui. Será que não está um valor feminino? Oh my god! Não é um valor autorizado, né? Eu errei aqui, ó. Que coisa feia. Eu tô tanto tempo nos Estados Unidos que eu esqueço como escrever português. Feminino, right? Aí, agora sim, garoto. Ok. O que eu vou fazer? Vamos de novo. Vamos aqui enviar o formulário. Beleza? E agora chegou aqui. Ai, que beleza, que beleza. Deixa eu excluir essa coluna aqui, essa cannot. Ok. Tá, depois eu excluo. Eu posso até. Eu não consigo excluir uma linha? Eu deveria. Delete row. Sim, tá aqui. Consegui apagar. Ok? Então, recordando o que eu fiz. Voltando aqui, ó. Parte 1, faz o URL do Google Form. Parte 2, você vai criar um parâmetro para cada variável da sua URL. No meu caso aqui foi o nome, gênero e idade. Ok? Parte 3. Qual a parte 3? Foi criar um botão. Na verdade, só preciso do botão. Sim, esse botão e usar os campos calculados, né? Com os valores do parâmetro. Dos parâmetros, né? Beleza? E a parte 4, criar a ação de URL para enviar o formulário preenchido para o Google Form. Ok? Então são 4 partes, é bem rápido o processo. Vocês viram que foram criados aqui, que horas são? 9h40. Então chegamos lá, foi bem direto o processo até aqui. Qual que é o problema agora? Então deixa eu mostrar, antes de falar dos problemas, deixa eu mostrar a outra opção de como você pode fazer o formulário e, por exemplo, não abrir o Google, não precisa abrir o Google. Você pode não sair do Tableau para fazer isso. Como que funciona? Eu vou aqui no meu layout, no meu painel, eu vou arrastar uma página web aqui para baixo, vou deixar vazia, ok? Então essa página web está vazia, e agora como a coisa ficou, essa página web fica branca, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar assim, não. Não tem como colocar transparente isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar as cores aqui, eu vou deixar o formulário branco, e aí não aparece nada aqui o meu formulário, ok? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a altura, beleza? Então tá aqui o formulário, e por fim eu vou aqui na minha ação do painel,
eu vou mudar a ação para que ela aconteça diretamente nesse objeto web, beleza? Então, agora que eu vou mandar outro dado, vou colocar minha filha menor, que é Júlia. Ok, Júlia Chaves Scaloni, feminino, 18 anos. Se eu enviar o formulário, veja que não vai abrir mais o Google. Abriu aqui embaixo, ok? E aí você pode editar esse campo aqui lá no Google Forms, né? Você pode editar para não exibir essa mensagem, exibir uma mensagem mais simples, etc. Eu geralmente não faço assim. O que eu faço é isso. Eu pego esse objeto, eu vou aqui eliminar essa URL, tá? O que eu faço? Eu venho aqui, eu vou flutuar esse objeto, vou deixar ele bem pequenininho, vai ter 0, 0, e vai ter o tamanho de 1 e de 1, ok? O que eu posso fazer? Ele está aqui dentro ainda do meu painel, eu posso jogar ele para fora do painel. Vou colocar aqui 200, vou colocar aqui como 500, ok? Aqui, ó, ele está aqui fora do painel, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui. Tamanho vai ser 200 por 500, beleza? O que está acontecendo? Tudo que acontece fora do seu painel não aparece no Tableau Public ou Tableau Server, não aparece para as pessoas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher o mesmo formulário e quando eu clico em enviar formulário, ele manda para esse cantinho aqui. E o que acontece? Não, o usuário não vai ter essa informação. Não vai ter essa informação. Vai só aparecer que foi enviado o formulário. Isso é bom de um lado que você não abre, que você está coletando os dados no Google, mas de outro lado você precisa dar um retorno para o usuário, né, que os seus dados foram preenchidos. Como você faria para colocar, por exemplo, aqui embaixo, em formulário enviado com sucesso? Aí começa a ficar um pouquinho mais sofisticado. Então, como que você faz esse tipo de coisa? Você faz com a ação do parâmetro. O que eu vou fazer aqui? Vamos ver se eu lembro direitinho. Eu vou criar um campo, um parâmetro, que é em status do formulário, ok? Beleza? E esse vai ser um flutuante e o valor vai ser 0. Beleza? Tem que ser 0 esse valor. Juntamente com isso, eu vou criar um outro campo calculado, que vai ser o valor do status do formulário mais 1. Simples assim. Então isso aqui vai colocar aqui o status do formulário mais 1. Beleza? Vamos lá no botão de novo, ok? Eu vou arrastar esse status do formulário aqui para o detalhe, não acontece nada. E agora eu vou no painel. Em fato, eu vou mudar aqui. Antes de fazer isso, eu vou criar um campo calculado, que é o status, status de envio. Ok? O que eu vou fazer? If status do formulário igual a 0, then null, é vazio. Else, posso colocar aqui, formulário enviado. E end. Beleza? Aqui eu coloquei aspas duplas, ok? Então esse é o status do envio, e isso é o que eu quero que apareça aqui na tela. Ok? Então eu vou arrastar esse status do envio para cá. Tá vendo que está vazio? Porque o status do formulário está 0. O que eu quero? Que isso seja 1. Quando é 1 aparece formulário enviado. Então vamos editar esse campo aqui. Status do envio, já está centralizado aqui. Aqui, o que eu tenho que fazer? Eu sempre gosto de fazer em maiúsculos, então você pode colocar aqui um upper e já vai ficar tudo maiúsculo. Beleza? Tá aqui, formulário enviado quando é 1, quando é 0, não tem nada. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso arrastar esse aqui, que é o status do envio, para o meu painel. Então o status do envio vem aqui no painel. Remova o título, ok? Remova também a dica da ferramenta, que eu não quero mostrar nada. Beleza? E agora o que eu vou fazer é uma ação. Se vocês lembram, esse campo está carregando
eu tenho que colocar aqui o status do formulário aqui, mais um. Ele carrega agora aquele campo. Uma vez que ele carregou o campo, o botão também já tem o campo. Na verdade é o botão que precisa mais. Mas enfim, eu posso criar uma ação. Isso é bem interessante com a ação de parâmetro. Então eu vou alterar o parâmetro. Então a planilha de origem é o botão, eu vou clicar no botão. Assim que eu clicar no botão, eu vou alterar o status do formulário. Beleza? E eu quero alterar com essa soma. Beleza? E aí e é interessante, tem essa opção nova, bem recente aqui, eu posso colocar que quando eu desclicar o botão, ele volta para zero, que o status vai sumir, porque vai ser zero de novo. Entenderam? Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, mudando status de envio. Vamos ler a tela de novo, bem devagar. Eu estou clicando no botão, beleza? Quando eu clico no botão, eu quero alterar esse parâmetro. E eu vou usar o campo a soma, que vai colocar mais um no valor do parâmetro, e agregação de soma. Porque é só para somar mesmo. Beleza? É bem simples. Quando você lê a tela, fica mais simples ainda. Então, aqui eu vou colocar um outro nome, colocar Jaime, meu pai. Vou colocar toda a minha família aqui hoje. Jaime Calone, papai está com... Aqui, não 80, não, tá com 54, então ele tá com aqui. Ok? Isso. Beleza. Tá? O status do formulário veio, eu vou tirar esse daqui, que eu não preciso mostrar. Ok? Então eu vou colocar aqui, enviar, eu vou limpar essa tela aqui, eu tenho sempre que você tá criando o seu formulário, limpa, para não ficar, para você não mandar o dado errado. Então agora eu vou enviar o Jaime, meu pai, ele não é feminino, é masculino, e aqui embaixo que eu espero, o que acontece? Quando eu clicar aqui, vai preencher esse formulário e vai trocar o parâmetro para 1, beleza? Tá lá. Simples assim, galera. Tá aqui. Chegou o dado do meu pai, e quando eu clicar de volta, o que ele vai fazer? Tirou, porque agora o parâmetro voltou a ser 0. Beleza? Então tá ficando um pouco mais sofisticado o negócio. Pode ficar mais? Pode. Porque a gente tem a capacidade, aqui pode ser um pouco mais complicado a fazer ao vivo, que é a validação desses campos. Na verdade, a validação nesse momento só preenche o seu nome, certo? Porque os outros são opções fechadas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou validar esse campo, preenche o seu nome. Eu quero que não seja vazio. E se o botão estiver vazio, eu quero que esse botão, se o campo estiver vazio, eu quero que esse botão, o nome dele seja preencha campos. Na verdade, eu quero nem aparecer esse botão. Porque se aparecer o botão, eu ainda posso clicá-lo. E aí a pessoa vai chegar no Google. Então eu quero que se isso aqui estiver vazio, eu quero que esse botão suma ou apareça outro botão no lugar. Beleza? Eu quero o botão preencha todos os campos. Beleza? Então como que eu faço isso? Ai, 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 não é perigo. Essa é a parte perigosa do negócio. Vamos lá. Então, basicamente, eu tenho que criar um campo calculado. Ok? Na verdade, eu vou mudar aquele botão. Eu tenho o campo do botão? Não tenho o campo do botão. Então eu vou fazer um campo novo que vai ser botão. Botão desativado. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Tá? Se is null, ok? O parâmetro nome. Na verdade, eu já fiz isso aqui com is null e não funcionou. Então vou fazer assim diferente. Se o parâmetro nome, porque ele não é null, ele está vazio, que é diferente de null. Ok? Se o parâmetro nome é igual vazio, que é espaço aqui, né? Eu vou ver se vai funcionar se eu tenho que colocar um espaço aqui no meio. Vamos tentar assim primeiro. Se o parâmetro, então, campo vazio, else, campo preenchido. Ok? Enter. Ok? Então vamos ver se isso aqui funciona. Eu posso salvar o campo, etc. Eu posso copiar toda a minha cálculo e colocar aqui. Beleza?
para testar. Campo vazio, então funcionou, porque o parâmetro de nome, vamos ver se está funcionando aqui, ó. Parâmetro de nome, ops, vou voltar, deixa eu mostrar o parâmetro. O parâmetro de nome está vazio. Então vamos colocar aqui uma palavra, uma letra, A. Já está preenchido. Beleza. Então está funcionando a regra. Tá? O que eu posso fazer mais? If parâmetro then campo vazio. O que eu posso fazer? Posso fazer outra regra. Else. Eu poderia fazer a regra de contar quantos caracteres, etc. Mas vamos começar aqui no fazer uma regra mais simples, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero que o botão apareça botão desativado, que é campos obrigatórios, né? Não estão preenchidos. O que eu vou fazer aqui? Se o parâmetro then, campo vazio, esse campo preenchido. Então eu quero colocar aqui que vai aparecer preencha todos os campos. Beleza? E o else eu vou colocar null. Ok? Tá? Então, porque agora eu tenho que jogar o meu botão desativado aqui. Ok? Opa, vamos colocar o botão desativado aqui de novo. Beleza? Preencha todos os campos. E se eu preencher ABC, aí foi embora. É justamente isso que eu queria. Ok? Então vamos, botão desativado, tá aqui. Outra vez eu vou colocar um upper aqui. Eu já poderia ter escrito em maiúsculo, mas enfim. Eu tô com meu português muito ruim escrevido. É de doer o ouvido. Ok. Então aqui, preencha todos os campos, vai ser assim. Vou tirar a dica de ferramenta. Beleza? É bem igual o botão. Se for o botão, tá bem parecido a configuração. Ok? Então vamos voltar aqui no painel. Tá? Então o que eu quero? Eu quero aqui o botão, vou colocar aqui o nome da planilha, que é sem nome. Vamos cá, preencha todos os campos. Ok? Essa é a planilha de quando não está tudo preenchido. Vamos aqui no painel. O que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui um container horizontal e eu vou colocar aqui preencha todos os campos. Beleza? Tá? Então, isso tem que aparecer e não o botão. Tá? O que acontece? Eu tenho que colocar agora um filtro nesse botão aqui, que ele só pode aparecer quando o campo estiver preenchido. Então, vamos lá do botão, o nome, vamos mostrar aqui esse parâmetro. Veja que está vazio. Então, eu não posso mostrar esse campo. Então, o que eu vou fazer? O botão desativado, vou jogar aqui, e eu vou colocar para excluir quando essa opção estiver disponível. O que eu estou dizendo para o Tableau? Quando essa opção estiver válida, eu quero excluir. E aí o botão vai embora. Ok? Porque o outro lado é justamente o inverso. Né? Aqui o botão está aqui. Então vamos voltar para o painel. Beleza? Acho que agora eu tenho que tirar a borda, senão vai ficar aparecendo aqui. E eu tenho que colocar um valor ali também, senão vai ficar complicado isso aqui. Você vê, essa coisa é um pouquinho mais complicada do que poderia aparecer, ok? Então aqui eu tenho preencha todos os campos e aqui eu tenho o outro lado aqui, que deveria estar vazio. Deixa eu ver se aqui é a largura. Sim, agora tá. E que eu acho que eu tenho que colocar uma medida aqui. Eu tenho uma medida aqui, mas eu acho que eu tenho que colocar uma medida aqui. Colocar o mínimo de 1, ok? Porque mostrar o cabeçalho. Vamos formatar isso aqui. Porque para você fazer esse tipo de swap de planilhas, você precisa ter um valor, algum axis, um R, um eixo, ou R, eixo, você tem que ter um eixo na sua visualização. Então vamos ver se aqui mudou alguma coisa. Tá. Não mudou nada não, mas aqui continua o botão aqui. Por que está aparecendo? Eu não sei. Deixa eu tirar aqui. Sim, eu posso colocar assim. Vamos ver se vai funcionar. Beleza? Vamos ver se vai funcionar assim. Então vamos lá, vamos colocar aqui nome. Aí mudou. Então ele fez a mudança. Não é do jeito que eu quero, porque ele não está no mesmo lugar, mas eu posso
até que não fica muito feio não, até que não me pareceu ruim. Então o que eu vou mudar? Eu vou mudar isso aqui para um quadrado, de novo. Você vê que a coisa vai mudando. A coisa vai mudando. Vou colocar a cor do quadrado como cinza, mais claro. E vamos ver como funcionou aqui. Vamos ver como que tá agora no painel. Tá assim, tá um botão. E agora, se eu quiser aqui, eu posso tirar o nome e some o botão. Olha, eu acho que eu gostei desse tipo de interação, porque o botão não está competindo, não está na mesma área que esse status aqui, ok? Então, fique ao seu critério, mas eu gostei. Vou colocar aqui o nome, beleza, ok? Então aqui eu posso agora, posso até editar a altura para um tamanho, opa, vou colocar aqui como 80, né? Eu acho que era 60 que eu tinha antes. Tá muito pequeno. Vamos colocar aqui como 80. E aqui eu posso também definir essa área como eu posso editar a altura como 30. Beleza? Agora se eu tirar aqui, o botão vai embora. Se eu colocar aqui, o botão aparece. Esse botão sempre dá um problema nesse alinhamento. Vamos tentar alinhar esse troço. Sempre me dá esse problema. Vou tentar formatar aqui, mas eu acho que não é aqui. E eu acho que é no R aqui. Mostrar o cabeçalho desse R. Ele está no 1 aqui, ele está no meio do 1. Agora, por que ele fica desalinhado? É sempre uma boa pergunta que eu tenho. Vamos tentar aqui. O rótulo já está no meio centro. Enfim, eu posso ficar brincando com a formatação quanto que eu quiser. Vamos tentar aqui colocar 100. Não sei, esse botão é sempre um mistério para mim que ele não fica no meio. Vamos colocar aqui 0. Ele continua aqui um pouco para cima. Assim, porque agora o status ficou aqui embaixo, né? Então eu tenho 3 status. Eu tenho o status aqui de cima, o do enviar o formulário e o formulário enviado. Ficou bacana. Enfim, você pode brincar à vontade com a configuração. Acho que é isso aqui, talvez. Não deve ser isso aqui, não. Não é. É bem complexo isso aqui. Sempre me atrapalha um pouco, porque isso acontece. Enfim, eu acho que vocês entenderam bem aonde eu quis chegar. Então, eu posso deixar esse formulário vazio. Posso tirar esse Google Form aqui. Ok? Na verdade, eu tenho que tirar aqui, editar a URL. Ok? Só para mostrar como isso vai aparecer no Tableau público, eu vou remover aqui esse. Eu quero tirar o. Eu quero tirar o do telefone, eu não quero esse layout do telefone. Excluir o layout. Beleza? Agora eu vou mandar isso aqui. Vou excluir as planilhas aqui, ocultá-las. Eu não preciso dessa planilha que eu criei lá no começo. E aqui está, painel, coleta de dados no Tableau Public. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou arquivo, vou salvar no Tableau Public. Salvar aqui, coleta de dados. Ok? Isso aqui é importante, manter os dados sincronizados. O Tableau Public tem essa conexão diária, eles atualizam os dados da sua planilha todos os dias, depende do horário de onde você está. E aqui eu vou salvar. Vamos lá para o meu Tableau Public agora, que tem que autorizar, permitir, e agora eu posso fechar, e o Tableau vai mandar o meu dashboard para lá, meu painel. Beleza? Como que funciona agora no Tableau Public? Estou aqui com o meu formuláriozinho, bem simplesinho. Vamos ver se funciona tudo aqui. Ainda ficou um R aqui que não estava aparecendo lá, mas vamos lá. Vamos pegar aqui o meu amigo Fernando Mauro de Mendonça. Se ele assistir, vai gostar. Eu acho que ele é um ano mais velho que eu. É idoso. Tem 43
43, ou vai fazer 43 esse ano, em dezembro. Vou colocar 42, vou ser bonzinho com você, Fernando. Eu tenho que tirar esses R's aqui, mas eu vou clicar agora em enviar formulário. Veja que não apareceu nada do Google, o formulário foi enviado, e eu tenho aqui os dados do meu amigo Fernandão. Beleza, funcionou tudo. No final funcionou, isso que importa. Esse vai ficar aqui no meu perfil, está no perfil errado, mas enfim, eu vou mandar no perfil certo e eu vou compartilhar o link com vocês, para que vocês possam baixar o arquivo, e aí vocês só precisarão trocar a fonte de dados. Um detalhe, você poderia ao mesmo tempo aqui já fazer análise desses dados. Então eu posso aqui, eu tenho aqui a quantidade de pessoas, né? Lembra, eu tenho que atualizar os dados. Veja que já vai aparecer todo mundo que eu preenchi. Eu posso inclusive jogar aqui no texto total de respostas. Beleza? E essa é a grande vantagem, você está no mesmo formulário captando dados e já mostrando os seus dados para os seus usuários. No Tableau Public, como eu disse, ele vai atualizar todo dia uma vez, apesar que tem um botão aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês. Tem um botão aqui embaixo, você pode pedir para o Tableau atualizar e vai levar um segundinho ou outro, e ele já atualiza o formulário, só que você tem que vir aqui e clicar. No Tableau Server de vocês, se você tiver o servidor do Tableau, e criar uma conexão desse formulário ao vivo, na conexão direta, sem extração, a resposta é automática. Então você pode criar esse tipo de interatividade. Você manda o Tableau para os seus clientes preencherem, e ao mesmo tempo, quando eles recarregarem na próxima vez o painel, os dados já vão mostrar atualizados conforme a última verificação. Aí depende um pouquinho da configuração do servidor de vocês com a questão do cache. Mas se você tem um botãozinho ali de atualizar ou refresh no servidor do Tableau, que você clica ali e ele vai trazer o último dado disponível. Ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui total, e eu vou jogar aqui, no meu aqui. Então aqui eu posso fazer justamente isso. Colocar aqui, vou colocar editar a altura para uns 50. Beleza, vamos fazer um exemplo então. Vou ficar aqui com esse formulário, eu vou preencher mais uma vez aqui. Vou preencher com quem? Preencher com a minha mãe, Ana Célia. Ok? Ok, aqui a minha mãe, eu vou colocar aqui feminino, e ela está com 72. Exato. Vou enviar o formulário, ok? O que vai acontecer? O formulário foi enviado, se eu vier aqui e atualizar os dados, o que vai acontecer com o 7? Virou 8. Beleza? Então imagine isso com o seu servidor de Tableau, na próxima vez que atualiza o seu painel, os dados já mostram automaticamente para os seus usuários. Então é uma coisa bem interessante, te cria uma interatividade que as pessoas não esperam do Tableau. Então aproveitem. Vou colocar aqui só uma linha aqui, que eu gosto de deixar um espaçozinho aqui para ficar mais bonitinho. Beleza? E a gente pode formatar isso o dia inteiro. É uma coisa bem interessante. Como você cria uma linha? Você vem aqui no Tableau, você pode colocar um objeto de texto, tira os espaçamentos, edita a altura para 1 e bota aqui a sua linha, seu formato de linha. Tá lá uma linha bem simpática ali para você, dá um espaçozinho aqui. Beleza, acho que tá bom. Beleza, deixa eu botar aqui, por fim, o meu logo, né? Vou colocar meu logo aqui embaixo, uma imagem aqui. Beleza, vou pegar aqui o meu logo no meu desktop, dicas, e onde está aqui? Tableau Dicas. Vou centralizar, e aqui está. Vou colocar 80, e aqui estamos. Prontos! Então, uma boa noite. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, dá um joinha, compartilha com seus amigos e voltamos da próxima vez. Um abraço, até mais!